Olá galera, Ícone Nerd mais uma vez. Um personagem que muitos esperam que apareça quando o Quarteto Fantástico for adaptado ao cinema é Galactus, o Devorador de Mundos. Um ser alienígena que é mais antigo que o nosso universo. Quem acompanha quadrinhos vai lembrar de uma série chamada What If. Aqui no Brasil ficou conhecida como O que aconteceria se. Em uma delas foi mostrada as consequências do que teria acontecido caso a Fênix, Jean Grey, não tivesse morrido. Nessa história, até a luta da Fênix contra Galactus aconteceu. Tal história saiu na What If número 27. Como curiosidade, essa história foi escrita por Frank Miller, mas o foco aqui não é a Fênix, mas sim Galactus. Tendo em conta o que já foi apresentado no roteiro 01, vamos continuar. E você já sabe, a sua inscrição é muito importante para nós, o seu like nos ajuda e muito, pois assim, mais e mais conteúdo podemos trazer. Simbora pro vídeo! Foi na data 12210.9 que a Netflix lançou o filme Não Olhe Para Cima. Resumidamente, não olhe para cima para não ver algo ruim. Depois, na data 8222.5, foi aos cinemas o filme Não Olhe, que curiosamente também não era para olhar para cima, para não ver algo ruim. Muito você não acha? Então o que acontece se olharmos para cima? O que veremos, ou melhor, o que descobriremos? Preparado? Claro que está! Como foi dito no roteiro 19, foi dito que muitas pessoas utilizam fóruns para preservar sua identidade. Em um desses fóruns, essa história intrigante apareceu. Um astrônomo da NASA resolveu dar com a língua nos dentes e contou um segredo mantido, as 7 chaves. Eis o relato. Temos que voltar ao ano de 1993, quando o telescópio espacial Hubble viu uma estrela desaparecer. Simplesmente sumiu, não virou supernova, nem virou um buraco negro, algo completamente diferente do que a ciência conhece. Como naquela época a tecnologia não estava tão avançada como hoje, se cogitou a hipótese de ter sido poeira interestelar que ofuscou seu brilho. Quanta ingenuidade! O tempo passou e foi em 2007 que mais 2 estrelas também sumiram. Mas dessa vez, isso aconteceu em um sistema binário. 2 estrelas que orbitavam uma a outra e sua distância não era muito longe da nossa posição na galáxia. Só que desta vez, as estrelas desapareceram de vista com uma diferença de minutos entre uma e a outra. E dessa forma, a explicação de ter sido poeira espacial não podia mais ser considerada. Em um espaço de 8 horas, as 2 estrelas desapareceram. Esse sistema binário está 15 anos-luz mais perto da Terra do que a estrela que desapareceu em 1993. Foi então que resolveram revisar as imagens que Hubble tirou durante anos, e assim descobriram algo assustador. Em 1995, mais 2 estrelas também desapareceram, e em 2002 também. E como elas estavam na mesma vizinhança estelar, ou seja, estavam a poucos anos-luz uma da outra, um cenário muito diferente começou a ser pensado. Uma influência desconhecida estava afetando a luminosidade das estrelas, fazendo-as desaparecer por completo. Mas o que? Apesar do Hubble tirar ótimas fotos, sua sensibilidade não era tão boa, mas isso mudou quando o telescópio James Webb foi lançado em 12212.5. Muita coisa melhorou. Então, desde fevereiro de 2022, o James Webb foi usado para saber mais sobre o que estava acontecendo com as estrelas. Assim, ele foi direcionado para aquela região. Graças à sua sensibilidade maior, poderia-se comprovar que as estrelas estavam sendo ocultadas por algum tipo de poeira estelar e assim descobrir que elas ainda estavam lá, brilhando, mas apenas ocultadas em razão da poeira. Mas não foi bem isso que se descobriu. Graças aos sensores gravitacionais, descobriu-se que as estrelas ainda estavam lá. O detalhe é que as massas tinham aumentado significativamente. Algo mais estava junto a essas estrelas. Então, calibrando ainda mais o telescópio, foi possível detectar algo como um tipo de fio, filamento ou corda que ligava todas aquelas estrelas que tinham desaparecido. E foi justamente do sistema binário que tinha desaparecido recentemente que, utilizando a espectrografia de massa, que foi possível detectar os elementos presentes. Assim foram descobertos muitos dados: velocidade, temperatura, composição química.
Estranhamente, estavam quase tão frios como o espaço interestelar. O que quer que fosse esse fenômeno, tinha extinguido completamente as estrelas ou não estava permitindo que sua luz escapasse. Muitos materiais nem sabíamos que nomes poderíamos dar para eles, já que eram desconhecidos para nós, e poderia até ser um tipo de matéria que nem conhecemos ou entendemos. Aquilo com certeza não era um fenômeno natural. Estava claro que finalmente tínhamos conseguido a prova da existência de uma civilização extraterrestre. Mas ficava uma questão: o que era essa estrutura que estavam construindo? Qual a finalidade? A única coisa que fazia sentido era que uma civilização estava criando esferas de Dyson ao redor dessas estrelas. Mas essa teoria, que foi postulada no começo do século XX, tinha um problema: a velocidade espantosa em que tais esferas estavam sendo construídas, pois as esferas deveriam ter sido construídas em questão de minutos. E isso estava muito além das mais otimistas especulações. Fora isso, ainda havia a questão dos filamentos que ligavam as estrelas desaparecidas. Tais filamentos cobriam distâncias em anos-luz de uma estrela para outra. Isso causou um grande fascínio em todos na NASA, mas como dizem, a ignorância é uma bênção. Talvez tivesse sido melhor nunca termos feito essa descoberta. Há poucos meses, o telescópio James Webb detectou uma série de rajadas de energia no espaço. Isso estava acontecendo em uma estrela próxima, distante apenas 12 anos-luz de onde as estrelas binárias tinham desaparecido. Quando ajustamos o telescópio para observar melhor, descobrimos que tais pulsos não eram naturais. Tais pulsos eram resultantes de explosões nucleares de antimatéria que, além disso, tinham outro tipo de energia desconhecida pela ciência da Terra. A potência de tais explosões estava a bilhões de megatons da força da maior bomba atômica já imaginada pela raça humana. Com os ajustes que fizemos, pudemos verificar que uma civilização naquela estrela estava a atacar um dos filamentos que tinha se dirigido para lá. Mas apesar da potência das explosões, o filamento se regenerava quase no mesmo ritmo em que era destruído. Pudemos observar o que foi uma dura batalha ao longo de uma semana. Finalmente, as explosões cessaram. Eles deveriam ter ficado sem munição. E agora estávamos observando os momentos finais daquela estrela, que estava prestes a ser devorada, seja lá pelo que quer que fosse aquilo. E assim vimos quando uma sombra surgiu na borda da estrela. Logo surgiu outra, e mais outra, e todas iam se convergindo, e a luminosidade da estrela foi diminuindo. Ficamos chocados com o que estávamos vendo. Um nó em nossas gargantas estava entalado. Ninguém se atrevia a dizer uma palavra, nada, até que o silêncio foi rompido. Eu mesmo não acreditei num tom mecânico e entremecido pelo pavor e espanto do que vi, junto com meus colegas. Eu disse: se parecem com folhas. E assim, continuamos a ver como folhas longas e filamentos como folhas, ao estilo de uma trepadeira, iam se formando ao redor da estrela. E pouco a pouco, sua luz se foi. Finalmente, depois de tantos anos de um mistério, entendemos o que estava acontecendo. A mega estrutura que detectamos não era de uma civilização hiper mega desenvolvida, além dos delírios de um escritor de ficção científica. Os elementos que detectamos, hidrogênio, oxigênio, carbono, nitrogênio e magnésio, alguns dos poucos elementos que conseguimos identificar, eram todos componentes da clorofila. Era uma planta colossal, absurdamente colossal. Ela era capaz de cruzar anos-luz de distância em busca de luz e calor. Os filamentos que ligavam as estrelas desaparecidas entre si nada mais eram do que galhos e ramos dessa planta. E tais ramos se estendiam na direção das estrelas próximas. Especulamos que uma vez que a estrela fosse capturada pelas folhas, o destino dos planetas que tinham formas de vida poderia ser horrível. Ou estariam condenados a se congelar sem a luz e o calor de sua estrela, ou algo pior, talvez a planta fosse em sua direção. Seriam devorados seus nutrientes, absorvidos, e assim, dessa forma, ela se nutriria. Dessa forma, poderia seguir para a estrela mais próxima, mais uma vez. Enquanto eu divagava pensativo em tudo aquilo, um colega disse em outra mesa: supervisor, percebemos que um novo galho acaba de sair desse sistema estelar, e de acordo com os vetores de direção, a sua trajetória atual é... Todos ficamos em silêncio. Ele continuou: está vindo direto para o nosso Sol, Senhor. Quanto temos até sua chegada? Efetuando os cálculos astronômicos relativísticos baseados nos dados que temos, sua chegada não excede a 27 anos, Senhor.
não mais que isso. Eu sei que me encontrarão, mas que importa isso? Avisar as pessoas me parece a coisa certa. Fim do relato. Bem, galáctico viajante, depois de ficar sabendo dessa história, corri atrás e encontrei algo interessante. Existe um site de um projeto científico que busca descobrir qual o motivo pelo qual as estrelas estão sumindo. Deixo o link para quem quiser ir lá conferir. Detalhe, lembre de usar um VPN antes, caso contrário seu acesso não será permitido. Agora fica a questão, Galactus é uma planta? Deixe nos comentários a sua opinião, ou será que tudo isso é apenas outra cortina de fumaça? Fim de transmissão.